Levantou poeira. O homem, ao contrário do que muitos pensam, não foi o primeiro ser criado. Em uma época bem remota, partindo de uma ideia fantástica e inovadora e de divino conhecimento, sabedoria e poder, estava sendo elaborado um audacioso e magnífico plano, a criação dos primeiros seres a povoar o céu. Além de ser o primeiro anjo criado, Lúcifer recebeu a maior incumbência dada a algum de sua espécie. Sua responsabilidade era exercer o governo da primeira criação. Estou falando do livro Os Anjos Também Amam, cujo autor é Urso Fidelis de Miranda. Ele é professor de ensino religioso aqui na Prefeitura também de Contagem, na rede municipal de Contagem. Ele foi professor também de ensino religioso aqui na Escola Isabel Nascimento de Matos em 2015. É pastor, psicanalista, poeta e escritor. Como já disse, o autor do livro é um livro de autoajuda e fala de seres transcendentais. Professor Urso, bom dia. Bom dia. E então, fala para nós sobre o seu livro, que foi lançado em 2016, né, um livro de autoajuda. E aí? Muito bem. Primeiramente, quero desejar a todos um bom dia e que esse dia seja muito produtivo para todos nós. Meu nome, Hudson Fidelis de Miranda, sou pastor, presidente da Igreja Batista Elohim, aqui no bairro Granja Verde, e também exerço outro tipo de trabalho como psicanalista clínico e também escrevemos livro e fazemos poesia. Ou seja, eu creio que esse espaço literário que a Rádio Vitória, com muita alegria, nos abriu, nos dá a oportunidade de pensarmos e falarmos aquilo que está dentro do nosso coração. Veja bem o que foi falado aqui pelo professor Luiz sobre o seu livro, né? E eu vou falar um pouco também da área teológica, que é a questão do livro que nós escrevemos, né? Então, esse livro, ele vem a calhar, primeiramente, num momento que o Brasil vive de poucas literaturas. Nós vivemos um momento onde os escritores deixaram a sua pena parada, ou seja, pararam de escrever. E quando se levanta um momento desse, é uma oportunidade daquele que está parado momentaneamente se empolgar e voltar a escrever, não é? Eu, por exemplo, agradeço muito aqui o Luiz Santana, que ele me incentivou a soltar o livro. Eu tenho os 3 livros praticamente prontos, mas eu não editei nenhum, a não ser esse. E quando nós estudávamos ali no Colégio Apio Cardoso, em Nova Contagem, ele me incentivou e eu coloquei o livro na editora Baraunas. E esse livro, como foi lido aqui uma pala, ele fala sobre anjos. E qual foi a primeira criação de Deus segundo a teologia? Foram exatamente os anjos, né? A Bíblia nos ensina que os anjos são um pouco maiores do que os homens. E eu procuro nessa literatura minha me ater somente o que a Bíblia Sagrada, no Antigo e no Novo Testamento, nos ensina. Não nos contos ou nos livros apócrifos. Então, é fidedigna esse livro qual eu escrevi, que fala que os anjos também amam. Por que foi o título Os Anjos Também Amam? Por quê? Porque os anjos, como criação de Deus, a primeira função dos anjos é amar e ajudar as pessoas a andar num bom caminho, não é? E muitas vezes nós não percebemos isso, porque na verdade eles são transcendentais, não é? Eles são espirituais. E para que venhamos conhecer os anjos, precisamos de aguçar os nossos ouvidos, sobretudo os nossos ouvidos espirituais, sem o qual jamais poderemos ter uma experiência com os anjos. Talvez até temos a experiência, mas não percebemos que são ou que é a atuação dos anjos na nossa vida. Então, eu inicio aqui com essa frase muito conhecida na música popular brasileira, que fala que levantou poeira, né?
É uma música muito cantada, né? Pela Ivete Sangalo. E ela ilustra um momento da criação. E muitas vezes a pessoa não sabe o que é isso, né? Ele não entende o que é isso. Mas nós que estamos atentos à leitura bíblica, acompanhando os fatos, nós conseguimos captar essas questões. Então, quando levantou poeira, na verdade foi a queda de Lúcifer, quando ele perdeu a sua soberania nos céus. Então ele foi lançado aqui na terra e levantou mesmo essa poeira, né? E aqui a gente vai comentando aqui, explicando algumas questões sobre a criação de Deus, que foi os primeiros seres, os anjos angelicais, ok? Sim. Nesse livro, as pessoas encontram da criação, os anjos amam da criação. Aqui eu estou vendo aqui que fala de Lúcifer, que recebeu uma incumbência dada, né, de responsabilidade de exercer o governo da primeira criação. O governo da primeira criação. Como que é isso aí? Eu fiquei curioso para saber. Veja bem, é muito interessante isso, porque nós entendemos, e a Bíblia nos dá condição muito tranquila de entender isso, que houve uma primeira criação, né? A terra, ela, como nós conhecemos hoje, uma certa vez ela era de uma outra forma, né? Então, quando houve a caída do anjo principal, porque Lúcifer quer dizer anjo de luz, ele foi criado para ele comandar todos os anjos angelicais, né, de Deus. Então ele tinha autoridade, né? A própria palavra de Deus fala que ele comandava o coral, né? A questão musical dos céus era Lúcifer que comandava, né? Então ele tentou ser igual a Deus. O caminho de Lúcifer começou a cair, foi nesse momento. Ele sendo uma criatura de Deus, ele tentou ser como o Criador, não é? E com isso ele levou muitos anjos, um terço dos anjos, eles caíram, né? Porque seguiram essa ideia de Lúcifer, né? Então a Bíblia nos fala no livro de Isaías que Lúcifer, ele ficava sobre os montes de pedras preciosas, ele era adornado de toda a autoridade, ele era um general de guerra, né? Então ele mantinha ali uma autoridade tremenda, né? E nisso subiu à sua cabeça o poderio, que hoje na verdade nós vemos aí nas nossas instituições, nos países que nós presenciamos aí, os grandes presidentes viram generais e aí querem comandar. Então, quer dizer, o poder, ele é um exemplo que Lúcifer trouxe, um exemplo ruim, né? Então, essa primeira criação, porque Deus, na mente brilhante de Deus, ele criou os anjos, o mundo espiritual primeiro, né? Depois desse mundo espiritual, ele, quando houve a caída de Lúcifer, Lúcifer saiu do céu e foi lançado na terra. E como está escrito aqui, levantou essa poeira. Então a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Por quê? Porque essa caída de Lúcifer trouxe o maior obstáculo de conhecimento e sabedoria do homem, né? Então no capítulo 1 do livro de Gênesis, versículo 3, Deus disse assim, haja luz, né? Mas na verdade essa luz que Deus está falando ali em Gênesis 1:3, ele está dizendo é uma luz especial, é uma luz de sabedoria, de conhecimento, é a luz que brilha no coração do homem para produzir o que é bom, né? Não as trevas. Então Deus viu que a luz era boa e fez a separação entre a luz e as trevas, né? Então se nós vemos ali ainda no capítulo 1 do livro de Gênesis, mais para frente é que Deus vai criar os grandes luminares, que é o sol, a lua e as estrelas, né? Então não foi exatamente naquele ponto. Naquele ponto Deus fez uma grande separação. E essa separação, ela está no coração do homem, no coração daquele que busca o que é bom, né? Daquele que busca o amor ao próximo verdadeiro, né? O amor ágape,
né? Aquele amor que não pede nada em troca. Então, a primeira criação também está nos animais, que foram os dinossauros, né? Que foram aniquilados com essa queda. Então a Bíblia fala que a terra era sem forma, vazia, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então o Espírito de Deus ali estava como que fazendo um molde na terra, acertando a terra, organizando agora a terra, né? E aí Deus vem e fala assim: agora eu vou promover e vou pôr o homem nessa terra. O homem é descrito como a coroa da criação. Embora tudo seja bonito, você vê um planeta, você vê as estrelas, você vê um animal, mas tudo isso foi feito para o homem, né? E quando Satanás viu que ele perdeu isso e Deus deu ao homem, Satanás, Lúcifer, aí que ele ficou mais bravo ainda. Ele falou: então eu vou destruir esse homem. E como que eu vou destruir esse homem? Colocando trevas no coração dele. Muito bem? Bom, já até antecipou minha próxima pergunta, mas antes, porém, eu vou até me fazer uma referência aqui ao livro do professor Luiz. Ele fez uma versão, né, da música Mal Acostumado, do grupo Araqueto, um grupo baiano Araqueto, e eu vou ler só o primeiro trecho, né? Amor de verdade eu só senti, foi só por ti, Jesus. Todas as promessas que eu fiz, foi por ti, Jesus. Essa é a versão do professor Luiz. Isso, justamente, né? Mal Acostumado de Araqueto. Estava passando essa música aqui, então em cima da versão que o professor Luiz fez, você gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Que eu vi que vocês comentando, enquanto passava a música, vocês comentando em cima dessa música. Veja bem, essa música cantada pelo grupo Araqueto é uma música com um fundo completamente teológico, de amor ao próximo, de respeito. A letra dessa música, ela leva ao conhecimento pleno de Deus, do nosso Criador, do Senhor Jesus, que é o Filho de Deus que morreu para nos salvar, e do Espírito Santo, que está hoje no nosso meio, nos ajudando a ter comunhão com o outro, a participar da vida um do outro. Então, nós estávamos aqui, quando tocava a música, conversando justamente sobre isso, que é uma música para... a finalidade dela talvez é para ser cantada nos templos religiosos, né? Mas colocaram um ritmo, né? E eu não vou discutir essa questão, mas a letra dela é uma letra que nos leva ao amor ao próximo. Sim. E como nós precisamos hoje disso. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Né? É que eu vi vocês comentando, seria interessante, né, falar essa explanação. E você também vai falar sobre uma análise psicanalítica do livro do Luiz. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta, antes das considerações finais e essa análise. Podemos dizer assim que a criação, devido à ganância, arrogância, querendo o poder de Lúcifer, deu errado e foi necessário uma segunda criação? Como que nós, leigos, né, podemos analisar isso, né, no seu ponto de vista teológico? Muito bem. Veja bem que pergunta importante e profunda, porque na análise preliminar da mente humana, algumas coisas a gente imagina que Deus talvez errou ali ou aqui, então nós ficamos indagando isso. Mas a palavra de Deus, ela diz que Deus já leu o livro. Ou seja, o livro já está escrito da nossa vida. Então, tudo o que aconteceu e que vai acontecer ainda, não é uma questão de sorte, uma questão de... é porque já está escrito. Então, Deus sabia que ia acontecer isso. E essa é a beleza do livre-arbítrio que Deus deu ao homem, de escolher o bem ou o mal. E Deus incentiva, através da sua obra, o homem a escolher o bem. E não o mal, porque o mal vai levar o homem à catástrofe, à morte, né? Então, nesse sentido, quando acontece a rebelião de Lúcifer, com os anjos caídos, né? Com os demônios, a potestade do ar, Deus já sabia que isso ia acontecer.
Não foi um erro que Deus cometeu. Foi uma situação que Deus falou, eu vou dar a livre condição dele escolher. Porque na nossa vida sempre existe o bem e o mal. Agora, quando nós queremos ter uma vida progressiva, uma vida vitoriosa, obviamente nós vamos procurar o que é bom para nós, para a nossa família, para os nossos amigos. E a interrupção disso é o caminho das trevas. Que o ser humano, infelizmente, está caminhando galopantemente. Né? Agora, não é isso que Deus quer. Deus já sabia. É a mesma coisa quando você escreve o seu livro. A vida em si é um livro já escrito, que Deus sabe, tanto o início até o fim. Nós ainda estamos no meio dessa história, pela mente que nós temos, a mente humana. Mas a mente divina, ela sabe tudo que vai acontecer. Sim. E a gente, assim, sabe que os anjos são seres transcendentais. Isso mesmo? Estou certo de falar? Está certo. Tá certo. Eles têm, assim, uma condição, vamos dizer, de transcendência melhor do que o homem. Talvez eles foram criaturas criadas um pouco mais perfeitas que o homem, por exemplo. Acho que está certo também falar. Certo. Então Lúcifer foi expulso do paraíso. Isso, né? E o homem errou também. Ao homem foi dada a oportunidade. E a Lúcifer não, por isso que ele se revoltou contra o homem que está aí perseguindo. Como que é essa questão? Muito bem, vejamos então. Vou dar uma explicação muito simples de mostrar como os anjos foram criados um pouco maiores do que o homem. Por exemplo, você já foi numa cidade litorânea? Sim, sim. Já foi. Por exemplo, qual cidade? Eu já fui no sul da Bahia e no sul no da Espírito Bahia. Santo. Um exemplo. Você já foi no sul da Bahia. Sim. Na sua mente, você lembra dos lugares que você foi lá. Sim. Lembra? Com certeza. Se eu perguntar onde é que é aquilo, você lembra daquela onda, aquele dia que eu caí, que eu pulei na praia. O que é de bom e o que é de ruim também. Tudo você lembra. Já os anjos, a criação angelical, ela não pensa isso, ela vai lá. A mente do anjo, a criação angelical, ela não pensa onde ela foi, ela é tão rápida que ela vai no lugar. Nós pensamos, lembramos, mas a capacidade do anjo é de ir aonde for, em questão de segundos. Anjo não tem, por exemplo, obstáculo, uma parede não segura um anjo, né? Um bloco de tijolo, uma parede não segura o anjo passa. Por isso que chama-se transcendental, ou seja, está numa base superior do homem. O homem, por exemplo, ele é humano. Então nós temos legalidade aqui no mundo de seres humanos. E nós estamos restritos às leis humanas. Então o mundo espiritual, igual Satanás, o Satanás é um anjo. Ele no nosso mundo, ele é ilegal. No nosso mundo, os anjos são ilegais do nosso mundo. A não ser que eles recebam uma autorização para entrar nesse mundo nosso. Então Lúcifer, ele foi lançado, foi caído. É como se ele fosse aprisionado juntamente com aqueles que seguiram a sua rebelião. Né? Então, por exemplo, um anjo de luz, um anjo que quer abençoar, para ele vir ajudar alguém aqui, é o Senhor Deus que dá a ele a liberação para ele vir aqui na terra. E ali ele vai poder exercer as suas funções de anjo. Né? Mas a atuação de Lúcifer não, já é uma ilegalidade. É igual um embaixador que não é enviado por um presidente de um país a outro país. Se ele chegar lá, ele vai tentar exercer a sua função de embaixador, mas ele não vai ser ouvido pelas instituições legais, porque ele foi por sua conta própria. Já o legalizado, não. Ele foi por sua condição, ele foi um enviado, um adido. E chegando ali, ele vai exercer a sua função de forma legal. Vai ser respeitado pelas instituições do outro país. Sim. Agora, para finalizar, né, mais uma pergunta curiosa.
chegou para mim que o seu livro é de autoajuda, né? Você poderia, assim, em algumas palavras, nos falar assim, autoajuda no que sentido? Na vida humana, na condição humana, a partir da criação, a partir dos erros cometidos tanto pelos anjos quanto pelos homens. Como que seria essa autoajuda em nossa vida? Muito bem. Lá no livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o homem, desde o seu início, ele busca a verdade. E o inimigo das nossas vidas, das nossas almas, ele tenta driblar essa verdade, colocando pitadas de mentira, né? Então, essa pergunta sua nos explica o seguinte: o livro de autoajuda, ele tenta mostrar caminhos que uma pessoa leiga não estudou aquele caminho ainda. Então, aquele que já escreveu um livro, ele tem uma base para explicar melhor um determinado assunto. No caso da autoajuda. Não é? Porque não são todos, embora seria bom se fosse, não são todos que debruçam numa literatura. O ideal seria isso, mas não são todos. Então, quando nós fazemos um livro desse de autoajuda, né, com a responsabilidade de se ater ao assunto, e um assunto sério que é a Bíblia, nós estamos ajudando pessoas que não tiveram aquela oportunidade de debruçarem em um livro, em uma apostila, em ensinamentos, congressos, né? Então, esse livro vem mostrar uma sequência de anjos que atua agora, por exemplo, aqui na nossa vida. Ele está aqui. Pode estar nos ajudando, nos livrando de um acidente, né, veicular, nos ajudando em várias outras situações, e nós não percebemos. E muitas vezes falamos, que sorte que nós temos, hein? E na verdade não foi sorte. Agora, o professor Hudson vai fazer uma análise psicanalítica do livro de Luiz, né? Do professor Luiz Lopes de Freitas Santana, que também está falando sobre o seu livro Nós Outros. No entanto, essa análise é do livro Sonho de Ícaro, né? Que é uma tragédia grega, mas uma alusão à tragédia grega, né? Foi lançado em 2015. Isso, ele está falando aqui para mim agora que é um livro de introspecção. Então, tudo bem, professor Hudson? E aí, essa análise para nós, fala um pouquinho. Veja bem, o Luiz, nesse momento, em 2015, né, ele faz esse livro, e foi um livro primoroso, porque ele abriu, para mim, por exemplo, né, ele abriu o caminho para eu fazer os livros que eu faço. E o Luiz, depois nós nos encontramos em outras escolas, no caso o Isabel Nascimento, ele me solicitou a possibilidade de fazer uma análise sobre o personagem principal do livro, Os Sonhos de Ícaro, porque o nome dele é Ahmadinejad, inclusive é um nome idêntico com um dos presidentes do Irã, né? O quinto presidente do Irã é Ahmadinejad, né? Mahmoud Ahmadinejad. Então, esse personagem, nós procuramos trazer essa análise. E nós, como psicanalistas, nós geralmente sentamos o cliente no divã, ou na sala, e ali fazemos o trabalho. Nesse caso, não. Nesse caso, nós lemos o livro, identificamos a postura, a forma dele viver, as agressões, o amor, o sentimento dele com a sua família, com as pessoas que ele amava. Então nós chegamos a uma palavra final, eu diria um laudo, não é? Então, mas eu queria nesse ponto aqui trazer uma questão teológica para analisar o grande problema mundial hoje, que é a depressão, não é? O Luiz comentou aqui sobre a esquizofrenia que tem atingido as pessoas. Então, eu vou basear isso aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que está no Novo Testamento.
é uma das cartas do apóstolo Paulo, e ali diz que o homem é feito corpo, alma e espírito, né? Então foi a primeira alusão bíblica a falar corpo e alma e espírito junto. Até o momento que foi escrito isso, a Bíblia ensinava corpo e alma ou corpo e espírito, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque isso envolve todas as emoções e sonhos que o ser humano tem. Tudo se passa no corpo da pessoa, que é a parte visível, a alma da pessoa, que é a parte das emoções, dos sentimentos, da alegria, da dor, né? E o espírito. O espírito é descrito aqui pelo apóstolo Paulo como a parte que comunica com Deus, né? Então o homem precisa de Deus para ele ter orientação da sua caminhada. E nessa parte justamente eu procurei embasar o meu estudo, a minha análise em cima disso. Então Ahmadinejad, o autor principal do livro Sonhos de Ícaro, ele viveu na verdade um conflito pessoal e familiar. E é isso que hoje quase que 99% das famílias vivem. Não é verdade, professor Luiz? É um conflito que a pessoa vive. Então ele precisa, dentro da psicanálise, encontrar esse caminho, desenrolar esse fio da meada, para ele encontrar o caminho dele. E no caso a psicanálise, ele vem dar esse apoio para o ser humano encontrar esse caminho. Por isso eu gosto de unir a psicanálise com a teologia, né? Porque quando nós falamos de alma, nós falamos de questões concretas, de emoções, né, de vida. Mas quando nós falamos de espírito, é transcendental, é coisa que Deus nos deu. E corpo é o que nós vemos, né? Então, esse personagem principal desses sonhos de Ícaro, nós fizemos essa análise e eu creio que foi muito proveitosa naquele momento. É isso aí. O professor fez essa análise aqui, né? O livro, nós outros, O Tempo é Contagem, quem se interessar pode ser encontrado pela internet, né? Pode ser feito a compra pela internet na Amazon. É o site Amazon, faz essas vendas de livro. Quem se interessar em comprar, procure lá que vocês vão adquirir o livro. No caso, o livro Os Anjos Também Amam, você pode encontrar direto na editora Baraunas. Estou lendo errado aqui, Baraunas. Ela é de São Paulo, né? Mas tem no site, você pode encomendar e chega em sua casa. Muito tranquilo. Mas no final eu vou falar de novo, né? Para quem quiser anotar, já pega o lápis, deixa aí. No final nós vamos fazer essa referência de novo. Quanto à música Saudosa Maloca que a gente ouviu aqui, né? A gente está falando algumas coisas, né? De tragédias, no caso do Haiti. O haitiano não saiu do Haiti porque quis, por necessidade, né? E essa malocazinha que o cara fala lá na música, né? Demônios da Garoa, os que cantam. Isso, né? Demônios da Garoa que canta, é aquela maloquinha, como o Hudson que estava falando, que a maloquinha dele tem a casa simples. Cada um tem a sua casa simples, mas tem sua casa simples. No caso, as tragédias que houve no Haiti fizeram com que essas pessoas saíssem para cá. Então, uma referência, né? Para a gente ver o que a música tem a ver com o nosso tema que a gente está falando. E mesmo do sonho de Ícaro, né? Uma tragédia grega, né? Uma tragédia grega que você faz a referência também, alusão no seu livro, né? Justamente. Professor Hudson Fidelis, considerações finais, por favor? Muito bem, eu agradeço, né, a paciência dos ouvintes, né, e dizer que esse canal aqui aberto pela Rádio Vitória é uma vitória mesmo para todos nós, principalmente para essa apresentação literária, porque você vê que cada um escreve o seu sentimento, cada um escreve aquilo que está permeando a sua vida, não é? Então, esses debates, essas apresentações têm que ser incentivadas e nós aqui, a Viva Voz, queremos agradecer, né, a abertura da Rádio Vitória.
E pedimos a Deus que abençoe cada ouvinte, cada lar, e que possamos trazer a paz do Senhor Jesus aos corações dos homens. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado por tudo. Ok, muito obrigado a você, professor Hudson Fidelis. Muito obrigado ao professor Luiz Santana, que também falou sobre o seu livro. Vou repetir aqui. Quem quiser adquirir o livro Nós Outros, O Tempo é Contágio, do professor Luiz de Freitas Santana, pode encontrar no site Amazon. Aí entra lá no site, digita lá, ou pelo título, ou pelo autor, né, que vocês vão encontrar o livro e pode adquirir esse livro. Muito bom, fala um pouquinho da história de Contagem também, né? Fala da história que eu vi você falando aqui, fala da história de Contagem também. Sobre a história de Contagem. Isso. Ótimo. E Contagem a gente sabe que recebeu muitos haitianos, né? Muitos haitianos vieram para cá e veio também essa moça que é uma repórter da CNN de Londres. O livro do professor Hudson Fidelis de Miranda, ele pode ser encontrado direto no site da Baraunas, né? Da editora Baraunas de São Paulo. Pode ser encontrado também de lá. Só você digitar lá o nome do livro, o nome do autor, com certeza você vai conseguir encontrar. Então, um no site Baraunas e o outro no site do Amazon. Nós ficamos por aqui. Nós vamos agora no intervalo uma faixa musical para vocês e agradeço muito. Um ótimo sábado para vocês. Nós estamos agora vivenciando o final da Semana Santa. Hoje é um sábado, né? Todas as semanas são santas, né? Todas as semanas são santas. Mas essa semana é especial, que foi uma semana da trajetória de Jesus Cristo. Então, vamos dizer que ela é uma semana especial, né? Porque santas todas são, né? Então, ela é uma semana especial. E amanhã, um domingo de Páscoa, que segundo a literatura hebraica, foi o dia em que Jesus ressuscitou, né? Eu vou falar assim, literatura hebraica, né? Porque há muitos cristãos, mas também há muitas pessoas ouvindo de outras religiões também. Ok? Um ótimo dia para vocês e até a próxima. Muito obrigado.